Olá família, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar de um assunto um pouco diferente. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de profecias, exatamente profecias. Eu sempre gostei muito de estudar profecias. Eu sempre levei por princípio da minha vida aquele verso que diz assim que sem profecias o povo se corrompe. E eu sempre estudei muito profecia. Meu primeiro livro publicado foi a respeito de profecias, em torno do livro do Apocalipse. Eu expliquei ele verso por verso e acabou se tornando aí um livro. Entretanto, a razão da minha conversa com você hoje é o seguinte: o fim do qual a Bíblia tanto fala chegou, exatamente. Só que você não vai ouvir essa mensagem aqui nas igrejas. Você não vai ouvir ela em canais onde são publicados por pastores, presbíteros, obreiros, missionários, não. Porque o que vai ser dito nesse vídeo, na verdade eu acredito que não vai ser apenas um vídeo, eu vou fazer alguns vídeos para você entender bem o porquê que o fim chegou. Essa mensagem você não vai ouvir nesses lugares porque as pessoas não querem que você saiba a respeito dessa verdade. Então eu já quero dizer para você o seguinte: eu estou publicando esse vídeo, eu estou no meio do mato, eu estou publicando esse vídeo, eu acredito que esse vídeo não permanecerá no YouTube por muito tempo. Eu vou dizer coisas aqui a respeito de pessoas e entidades que são muito maiores do que eu, que têm um poder muito maior do que eu. Então eu já recomendo a você, se você tiver a oportunidade, faça o download desse vídeo, baixe esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque pode ser que amanhã ele não esteja mais aqui, tá? Então quando eu vou falar agora para você a respeito do tempo do fim, eu quero que você tenha ciência de uma coisa, que eu vou abrir a Bíblia e nós vamos saber pela Bíblia o momento em que de fato nós estamos vivendo, tá? E você vai perceber que o fim chegou e ninguém te falou a respeito disso. Eu quero já deixar bem claro para você que o intuito desse vídeo não é causar sensacionalismo, mas é pregar a respeito de coisas que a Bíblia nos adverte e que por muitos anos a gente talvez lia, ouvia a respeito, sabia que isso deveria ser pregado, mas parece que era uma verdade o tanto quanto constrangedora, inapropriada para o momento. Mas o que aconteceu nos últimos dias no mundo se cumpriu aquilo que a Bíblia falava. E agora essa verdade, a qual Jesus mencionou, ela agora é obrigação. Então acredito que eu possa estar sendo o primeiro dentro da sua rede social a estar falando a respeito desse assunto. Mas é certo que ao longo dos próximos dias muitos se levantarão e também irão proclamar essa verdade, porque o tempo dela chegou. E quando eu digo a respeito do tempo do fim, eu quero começar esse vídeo falando justamente das palavras do Mestre. E você pode ir para o famoso capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que diz bem assim: Jesus ia se retirando do templo, quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhe perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele agora assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas? Dize-nos quais sinais haverá da tua vinda? Dize-nos quando será o tempo do fim? Presta atenção. Mateus 24 começa com 3 indagações. Jesus, quando estava andando no templo de Jerusalém, os discípulos em um determinado momento chamaram a atenção para a magnitude do templo, como ele era gigantesco, como ele era glamuroso.
O templo para a nação de Israel tinha um poder muito grande, um simbolismo da presença de Deus, da eleição do povo de uma forma fantástica. Você pode verificar no livro de Daniel, por exemplo, que Daniel, quando ia fazer suas orações, mesmo estando em terras distantes, ele se ajoelhava voltado para o templo, porque eles tinham como compreensão de que a presença de Deus se fazia naquele lugar. Percebe? Então, por causa disso, a nação de Israel sempre olhava para o templo com muito carinho, com muito amor, e tinha isso como um orgulho. O fundamento principal da nação estava em cima daquele templo, em cima daquelas pedras. E era ali aonde, de fato, Deus por centenas de anos se manifestou por meio da sua Shekinah, por meio dos sacrifícios que eram ali oferecidos. E nós sabemos que tudo aquilo que ocorria no templo era um modelo daquilo que Cristo haveria de fazer, de passar, de viver quando viesse aqui nessa terra. Só que, para surpresa deles, quando eles mostram para Cristo o tamanho do templo, a dimensão, a magnitude, tudo mais, Jesus ele fala assim, olha, vou te contar uma coisa, não ficará pedra sobre pedra. Quando Jesus diz aquilo, presta atenção, ele está pegando toda a crença de uma nação, de gerações e gerações, que olhava para o templo e tinha o seu maior orgulho, e Jesus está falando assim, olha, tudo isso vai ser destruído. Vocês vão perder essa referência, vão perder essa segurança. E agora Jesus sai dali, se dirige para o Monte das Oliveiras, e ali ele se assenta, e então os discípulos, ainda com aquelas últimas palavras na mente, chegam para Jesus e fazem 3 perguntas. Primeira pergunta, mestre, quando acontecerá estas coisas? Do templo ser destruído, de não ficar pedra sobre pedra? Essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta, que sinais haverá da tua vinda? E terceira pergunta, que sinais haverá quando chegará o fim dos tempos? São 3 perguntas que os discípulos fizeram de uma vez só. E agora Jesus há de responder essas 3 perguntas. Então presta atenção no que o mestre disse logo em seguida. Verso 4, ainda do capítulo 24, ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, tome cuidado para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Presta atenção. A respeito do momento em que seria destruído, Jesus ele chama atenção a um detalhe. Ele diz assim, olha, primeira coisa, cuidado para que ninguém vos engane. Quando Jesus fala assim, tome cuidado para que ninguém vos engane, significa que haveria alguns que buscariam enganar a todos a respeito deste momento da destruição. Só que presta atenção, nós olhamos para o santuário e sabemos que ali era onde havia sacrifícios, ali era onde a presença de Deus se manifestava, embora naquele tempo já fazia 400 anos que a presença de Deus não se manifestava no santuário. E nós sabemos de toda a simbologia que existia dentro do santuário em comparação com o que há de simbolismo no céu, correto? Só que aí, o que é que nós deparamos isso agora? Agora Jesus fala que isso vai cessar. E isso começa a cessar justamente no momento em que Cristo morre na cruz. Quando Cristo morre na cruz, você se lembra o que aconteceu? Houve um grande terremoto e o templo agora ele se racha ao meio e a cortina que fazia a separação do lugar santo e do lugar santíssimo, ela se rasga ao meio. Aquilo ali estava representando que todas as funções que aquele santuário exercia, agora ele não exerce mais. Aquele santuário agora não passa de um amontoado de pedras, porque
todo o papel que ele exercia de fazer com que o ser humano se achegasse a Deus, tivesse os seus pecados redimidos e Deus pudesse se relacionar por meio dos sacerdotes e do sumo sacerdote, agora não mais seria assim. Jesus disse em outro momento que ninguém vai ao Pai senão por ele. Significa que outrora você chegava ao Pai por meio da sua oferta que você levava, e aquele sangue derramado ali de um cordeiro, de uma pomba, de qualquer outro animal, como oferta, como sacrifício, isso era que lhe aproximava do Pai, por meio do sacerdote, e pelo menos uma vez ao ano por meio do sumo sacerdote. Só que agora Jesus fala assim, olha, ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. Eu serei esse instrumento que levará você até o Pai. E aí note que na cruz de Cristo o santuário deixou de existir. Ele perdeu a sua eficácia. Tudo que porventura ocorresse ali seria inútil diante de agora um novo sacerdote, diante de agora de uma nova oferta, de um novo sacrifício, que era justamente a pessoa de Cristo. E você pode ler a respeito disso no livro de Hebreus, quando lá é dito assim, olha, agora nós temos um sumo sacerdote que faz expiação por nós, Jesus Cristo. Então perceba que na cruz de Cristo o templo começou a ser destruído. Só que Jesus ele chamou a atenção falando assim que haveria muitos que diriam ser o Cristo. Curioso isso, porque qual era o papel de Cristo? Note que o papel de Cristo seria ser uma oferta, seria ser um sacerdote, seria justamente aquele que une você, pecador, ao Pai. Esse seria o papel de Cristo. Só que, curiosamente, o templo cumpria esse papel e agora o templo não cumpre mais. Agora quem cumpre é Cristo. Só que Cristo disse que haveria muitos tentando cumprir esse papel. E agora nós vemos, ao longo da história, o levantar de religiões, de igrejas, aonde tentam cumprir esse papel. Nós vemos uma liderança nos dias de hoje de pastores, de padres, de sacerdotes, de pessoas que pressupõem ser eles líderes, com tamanha influência capaz de levar você até Deus. E mais do que isso, afirmar que você não chegaria a Deus se não fosse por eles. Nós temos o surgimento de uma igreja apostólica romana, onde o seu líder máximo é chamado de pontífice, justamente aquele que liga a terra com o céu. Note que agora nós temos o levantar de religiões, e eu falei da Igreja Apostólica Romana, mas note que todas cumprem um papel semelhante. Você tem nas igrejas evangélicas, nas igrejas pentecostais, neopentecostais, lideranças que se colocam como uma ponte entre você e o céu. Nós temos hoje no meio evangélico, igrejas pentecostais, por exemplo, que dizem que uma oração, uma saliva, um cuspe de um pastor, de um seu líder, é capaz de te abençoar, de te santificar. Note o tamanho dos absurdos que nós contemplamos nesses dias. Observe que muitos tentam cumprir exatamente o papel do Cristo, que é justamente de criar uma ponte entre você e Deus. Está observando? Esse é o primeiro ponto. Eu quero continuar lendo aqui para você entender que esse aspecto ele já se cumpriu, tá bom? E note, agora no verso 6, ainda do capítulo 24, dizendo assim, ouvireis de guerras e rumores de guerra, mas cuidado, para não vos alarmardes, porque essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus está falando que todas essas imposições, movimentos que se levantam de pessoas que tentam cumprir o papel de Cristo, igrejas que tentam cumprir o papel de Cristo, tudo isso vai acontecer ainda em umas circunstâncias de guerras e de rumores de guerra. Guerras santas, né, como alguns dizem, cruzadas, perseguições religiosas, enfim, tudo isso. Mas isso ainda não se trata do tempo do fim. Isso se trata de movimentos, de pessoas, de igrejas tentando cumprir o papel de Cristo, no momento em que o templo agora ele é ineficaz. Agora olha aqui, a partir do verso 7. Agora Jesus começa a falar dos sinais
da volta dele. Ele fala assim: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, haverá epidemias, haverá terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são apenas o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então iniciará o fim. Então virá o fim, como dizem algumas versões. Note que a respeito dos sinais de Cristo, nós temos algumas características muito importantes. Existem pessoas que dizem assim: Diego, sempre houve guerras, sempre houve rumores de guerra, sempre houve terremotos, sempre houve fome, sempre houve pestes. Mas observe que o que Jesus está dizendo é que um cenário mundial, essas coisas aconteceriam com uma intensidade muito maior. E mais do que isso, aconteceriam de formas constantes. Então nós temos aqui um cenário em um mundo que vive sobre um fio de cabelo para se entrar em guerra ou não. Lembre-se que do século passado, do século XIX para cá, nós já tivemos 2 guerras envolvendo todo o planeta. Tivemos 2 guerras mundiais. Além dessas 2 guerras mundiais, nós já tivemos guerras presentes em todos os continentes. Guerras entre nações, guerras civis, o tempo todo. Então, note que quando nós falamos de guerras e rumores de guerra, do século XIX para cá, isso vem acontecendo numa dimensão que nunca houve na história do mundo. Nunca houve. Quando nós falamos de terremotos, é interessante porque o terremoto diz respeito a um abalo sísmico, ou seja, uma instabilidade no planeta a ponto de fazer com que o planeta reflita essa sua instabilidade por meio de um tremor de terra. Só que se nós observarmos bem, o nosso planeta ele já grita de várias formas diferentes, alegando a sua instabilidade. Nós temos derretimento das geleiras, nós temos buracos na camada de ozônio, nós temos desmatamentos, nós temos rios poluídos, nós temos as marés que sobem em determinados lugares, nós temos rios que baixam em determinados lugares. O nosso planeta clama, alegando que esses dias da volta de Cristo se aproximam. Quando nós falamos de epidemias, nós estamos falando aqui de doenças que alcançam centenas, milhares, bilhões de pessoas de uma forma com que as pessoas não conseguem se defender dela. Quando nós observamos que em determinados lugares diferentes do mundo, nós temos muitas epidemias do século XIX para cá, nós observamos que uma pandemia igual a que nós estamos vivendo nesse dia é algo que vem a casar justamente com essas palavras. Agora nós estamos presenciando algo a nível global que o ser humano não consegue se defender. E é tão curioso porque você vê uma pandemia surgir de práticas que são consideradas pela Bíblia imunda, como o ato de você se alimentar, cultivar, criar animais que, segundo a Bíblia, você vai verificar lá em Levítico 11, são imundos, que Deus não se agrada, animais que não foram feitos para esse fim. Você está entendendo? Agora, quando nós falamos de fomes, a fome é o ato de um ser humano que habita em um planeta onde Deus deixou frutas, verduras, legumes, cereais para todos. Essas pessoas não conseguem comer. Ou seja,
Agora você tem um ser humano chegando num padrão de egoísmo, de busca constante apenas para atender às suas próprias necessidades, a ponto de ignorar que aquilo que ele tem, na verdade, não lhe pertence, pertence a Deus e deveria ser para ele e para o teu próximo. Você percebe que a fome é um fenômeno social de egoísmo, de afastamento de Deus enorme. E nós temos continentes que sofrem a respeito da fome. Nós temos em todas as cidades pessoas que sofrem com fome. Nós temos nas rodoviárias, nós temos nas praças, nós temos nos becos, nós temos embaixo dos viadutos pessoas que não conseguem alimento nessa terra tão rica que Deus nos deixou. Quando fala de falsos profetas, significa que haveria um movimento religioso onde muitos diriam coisas em nome de Deus. Muitos se posicionariam de uma forma a dizer que Deus está se manifestando por meio dele, quando na verdade não está. Muitos falsos profetas. É curioso porque nós vivemos em um momento onde é notado que nós estamos no tempo do fim. E nós vivemos dias, eu estou gravando isso no meio de uma pandemia, onde as pessoas estão se escondendo nas suas casas, onde a fé, a religião, Deus deveria aparecer. É o momento onde aqueles que vivem pela fé deveriam se manifestar. Aqueles que vivem crendo no Senhor, cientes de que nem um fio de cabelo cairia da nossa cabeça se não fosse segundo a vontade de Deus. Quanto mais você contrair uma doença ou não, essas pessoas deveriam se posicionar. E sabe onde elas estão? Escondidas. Elas estão escondidas. Eu vim para cá, nós temos um pedacinho de terra e nós viemos para cá esses dias porque no meio desse levantar, eu fui uma das pessoas que se levantou e fui atrás das pessoas. Chegamos a reunir e realizar cultos a Deus, mas fomos ameaçados. Fomos ameaçados e achamos por bem vir para um lugar mais seguro. Mas sabe por quê? Não é por medo. É simplesmente porque as próprias pessoas para quem nós gostaríamos de pregar e chamar e falar assim, olha, não é o momento de sentir medo. É o momento em que o povo de Deus precisa estar convicto da sua fé, convicto da sua esperança, convicto do seu Deus. Essas próprias pessoas não queriam nos ouvir. Assustadas, em pânico, em medo. Mas pelo celular, pelo YouTube, aqui você me recebe. E se é assim que tem que ser, que assim seja. Então agora eu estou aí entrando na sua casa, por meio dessa tecnologia, para dizer para você que falsos profetas têm se levantado dizendo que tudo bem você se esconder, dizendo que tudo bem você estar na sua casa, dizendo que tudo bem você parar de adorar a Deus, quer seja numa praça, quer seja numa igreja, quer seja em qualquer lugar, tudo bem, fica aí acuadinho, sabe? Lava a mão com álcool e gel, faz isso, faz aquilo, que aí vai dar tudo certo. E nós estamos ignorando a soberania de um Deus que cuida, que zela, que protege, que luta e defende os teus. Você está percebendo? Falsos profetas. Dentre esses falsos profetas, eu gostaria de talvez citar pelo menos uma igreja que se posicionou a favor de Deus, que se levantou e defendeu a tua fé, que defendeu o seu posicionamento, que defendeu que apesar do Estado, apesar do mundo viver em pânico por causa de uma doença, Deus ainda é soberano e Deus escolhe dentro da sua própria vontade quem há de morrer, quem há de viver. É simples. Mas infelizmente não tem nenhuma que se defendeu. Não teve nenhuma que se levantou dessa forma. Sabe, eu também não vou usar do mesmo erro de Elias, de achar que eu fui o único que levantei a voz contrária ao que o mundo diz. Porque quando Elias fez isso após vencer os profetas de Baal e se esconder numa caverna e clamar ao Senhor, só eu restei. Deus pegou e falou para Elias, ó Elias, não foi só você não. 7.000 não se curvaram diante de Baal. Eu tenho certeza que existem muitos aí em casa que estão assim, ó, engasgados com essa história. De um povo com medo. Aqueles que têm fé, obviamente. Aqueles que se dizem cristãos, que querem defender o nome do seu Cristo. Tudo bem. A esse sim é normal haver essa indignação e querer
colocar sua voz, o que você crê para fora. Mas o restante do mundo que não conhece a Deus, que não conhece o poder de Deus, tudo bem eles estarem sendo enganados. Chegamos no momento em que é necessário se levantar. É necessário deixar bem claro para você que em nenhuma igreja você vai ouvir essa mensagem. Que nenhuma igreja vai tirar você da sua zona de conforto, do seu banquinho, do seu ar-condicionado e te levar até essa verdade. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, que nesse tempo muitos vão se escandalizar. Jesus diz assim que nesses dias muitos serão entregues para ser atormentados, para serem mortos. Nenhuma igreja vai tirar você desse maldito ar-condicionado, de um púlpito bonitinho, sabe? Para levar você à dura verdade de que precisa ser anunciado que Cristo está voltando. Que as pessoas precisam confessar os seus pecados, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Sabe por quê que essas igrejas não vão tirar você desse lugar? Porque senão elas vão perder o dízimo, elas vão perder a influência, elas vão perder o poder que elas exercem sobre você. E é por isso que nenhuma igreja vai te tirar desse lugar. E sabe mais? Ninguém quer exercer esse papel. Ninguém quer ser atormentado por causa do nome de Cristo. Ninguém quer ser morto por causa do nome de Cristo. Ninguém quer ser perseguido por causa do nome de Cristo. Mas sabe, Jesus diz assim que aquele que negar o nome dele, ele também lhe negará diante do Pai. Então nesse momento é a hora em que a peneira está sacudindo e os verdadeiros homens e mulheres de Deus estão se levantando. É possível o mundo todo se batizar e virar crente e participar de uma igreja qualquer. Mas entenda que não é esse o levantar de Deus nesse momento. Não é esse o levantar de Deus nesse momento. Presta atenção. Jesus aqui ele narrou alguns detalhes da destruição do templo e dos sinais da sua vinda. Ele termina dizendo assim que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as nações. Sabe qual é este evangelho do reino? Quando Jesus trata-se desta parte específica, é justamente daqueles que se levantam contrário a um sistema que envolve religião, que envolve política, que envolve economia. E essas pessoas se levantam em testemunha do Deus que seguem, do Cristo que seguem. E então, este levantar, este testemunho será pregado em todo o mundo. Então, iniciará o tempo do fim. Presta atenção. Eu vou parar por aqui. O vídeo está ficando longo demais, está dando praticamente meia hora. E eu vou gravar a sequência. Eu vou provar para você com textos na Bíblia o que vai acontecer nos próximos dias. Eu já havia colocado no meu livro tudo isso que está acontecendo agora. Eu me recordo um dia que eu fazia essa explicação à minha esposa e ela falou assim, Diego, você sabe que isso é loucura, né? E eu preguei em algumas igrejas e elas falaram assim, Diego, você é muito querido da gente e tudo mais, mas você sabe que isso é loucura. E agora está se cumprindo e eu vou mostrar para você que o tempo do fim iniciou. E eu vou mostrar para você, à luz da Bíblia, o que está por acontecer nos próximos dias. E deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que esse vídeo vai receber denúncias. Eu sei que vão tentar remover esse vídeo. Se você assistiu agora, compartilhe esse vídeo, faça o download dele, mande pelas redes sociais. Cumpra o teu papel de propagar isso. E eu vou logo em seguida gravar o outro e postar também no YouTube. Aqui onde eu estou o sinal de internet é horrível, então vai demorar quase um dia todo. Então pode aguardar que assim que o outro vídeo subir eu vou colocar aqui para você assistir, tá bom? Fica com Deus, varão e varoa de Deus. E olha, não se desanime. Pega a tua Bíblia, estude, porque o momento que você tanto temia que poderia chegar, ele chegou. Fique com Deus, que Deus te abençoe.